cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos começar com a oração. Pedir ao irmão Alexandre Pascoal para fazer a oração inicial. Amém. Cumprimentar os irmãos aqui com uma boa noite, né? E com a graça e a paz do Senhor, oremos. Querido Deus, nós te damos graça por nós estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida,
e apresentamos os nossos irmãos e todas as suas famílias representadas. Colocamos em tuas mãos também o estudo da tua palavra, que teu Espírito Santo possa clarear nossa mente, iluminando, ó Deus, para que possamos guardar tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o culto não é de oração, mas vamos ter mais uma segunda palavra de oração. Vou pedir para Vanusa, se ela pode fazer essa oração. Pedir oração pelos enfermos, né? Coloca aí o diácono libanês, está se recuperando da Covid, né? Matheus Caleb. Também por Gilmar, o presbítero Gilmar, que está meio enfermo, também está com a pressão variando muito, né? E os demais. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesta noite, te agradecer por todos os benefícios que tu tem feito por nós. Te agradecer, ó Deus, porque até aqui tu tem nos sustentado, tem nos conduzido, tem nos preservado, ó Deus. E esta é a razão, ó Deus, porque nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigada. Obrigado, Deus, por esta oportunidade também que nós temos de ouvir a Tua palavra, de estarmos aqui, Senhor, uns com os outros, em comunhão, com o intuito, Senhor, de adorar a Ti, com o intuito de aprender mais e mais da Tua palavra. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, te agradecer pela vida de Beguinha, pela direção, por todos os irmãos aqui representados. E também, Senhor, nós queremos apresentar todos os doentes, todos aqueles, Senhor, que estão neste momento precisando do teu socorro. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que tu vá ao encontro de cada um, Senhor. Que tu possas afofar, Senhor, o leito, que tu possas amenizar a dor, o sofrimento, a angústia, a incerteza. Ó Deus, de sentimentos, Senhor, que pairam sobre todos aqueles, Senhor, que estão acometidos de toda e qualquer doença. Pai, nós queremos também que a tua graça atinja a vida dos nossos irmãos, a vida de Gilmar, ó Deus, de Caliene, Clibanês, Mateus, de Karen, de todos aqueles, ó Deus, que ainda estão em processo de recuperação. Que tu possas restabelecer completamente a saúde dos teus filhos. Queremos entregar, ó Deus, cada um deles diante do teu altar. E nós já queremos te agradecer, porque nós confiamos que tu és o Deus que pode nos ouvir. Obrigada por tudo, no nome precioso e doce de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos, sem demora, passar a palavra para o pastor, que vai trazer o estudo nesta noite. Pastor Saulo. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta ocasião. E, queridos, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo, com aquela mesma série a respeito do breve catecismo. E hoje, especificamente, nós vamos estar estudando a respeito do tema o pacto de Deus com Adão. Já estudamos anteriormente esse mesmo assunto. E hoje vamos novamente rever sobre outra perspectiva o pacto de Deus com Adão. Queria somente que os irmãos me dissessem aí, me informassem, se está aparecendo a telinha amarela. Tá sim, pastor. Beleza. Ótimo. Então, queridos, hoje nós vamos estudar a respeito do tema, como já disse, o pacto de Deus com Adão. Essa é uma série de estudo que eu intitulei de Curso de Doutrina Cristã e que trata apenas e tão somente do breve catecismo. Esse é o estudo de número 11
o pacto de Deus com Adão. É o pacto celebrado lá no Jardim do Éden. O texto básico do nosso estudo é Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 24, embora eu não vá fazer essa leitura. Eu vou ler um outro texto, que é Romanos capítulo 2, versos de 9 a 16. Romanos capítulo 2, versos de 9 a 16. Pedi aos irmãos para abrir o texto e acompanhar a leitura. Antes, eu vou ler apenas um versículo, que é Gênesis capítulo 1, verso 31, que diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora, queridos, leitura do texto básico, Romanos 2, de 9 a 16. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvirão da lei, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Amados, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, que todos nós sabemos e conhecemos como o apóstolo dos gentios. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te rogamos que tu estejas atuando ricamente na vida de cada um de nós, abençoando-nos e dando-nos o conhecimento da tua palavra. Queremos te pedir e rogar pelos teus servos que encontram-se enfermos e pedir que tu estejas, Senhor, atuando na vida destes teus servos, nosso irmão Clibanês, família, Gilmar e família, Silvio e família, e todos os demais que passam por enfermidades. E neste momento em que nos preparamos para estudar a tua palavra, nós te rogamos que tu permitas a ampliação dos nossos conhecimentos a respeito de ti e do relacionamento que devemos ter contigo como Deus, nosso único e verdadeiro. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amados, quero iniciar o estudo de hoje com a pergunta: o que é o pacto edênico? O que é o pacto edênico? A aliança
de Deus conosco, que recebe o nome de pacto edênico, é, por assim dizer, a aliança edênica, que é a aliança de Deus com Adão no jardim do Éden, antes do pecado. Este pacto também é às vezes chamado de pacto das obras, e é o primeiro pacto que fez Deus diretamente com o homem. Nas Escrituras, vemos dois tipos diferentes de pacto que Deus faz com as pessoas ou com os homens. Dois tipos de alianças, são diferentes. Primeiro, alguns são pactos incondicionais, que Deus manterá conosco independentemente das ações humanas, independentemente das nossas ações. Outros estão condicionados, no sentido de que o povo deve obedecer aos termos do pacto para receber as promessas relacionadas a ele. Eu diria que há duas obrigações neste pacto condicional. O pacto edênico é um exemplo do pacto condicional, porque Adão teve que obedecer aos termos do pacto para não sofrer as consequências caso o pacto seja quebrado. Como de fato nós sabemos que o pacto edênico foi quebrado. Adão quebrou este pacto. O pacto edênico, ou pacto de obras, pode ser encontrado nos capítulos iniciais do livro do Gênesis, onde Deus faz algumas promessas condicionais a Adão. O pacto edênico não é explicitamente chamado de pacto em Gênesis, mas mais tarde é chamado de pacto em Oséias, no capítulo 6 e no verso de número 7, quando Oséias escreve o seguinte: mas eles, como Adão, aprovaram o pacto, lá eles prevaricaram contra mim. Enquanto alguns teólogos listarão até 6 obrigações diferentes que Adão deveria cumprir, o coração da aliança edênica é, na verdade, a ordem de Deus para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme encontramos o registro em Gênesis, no capítulo 2, nos versos de número 16 e no verso de número 17. Este mandamento estabelece a promessa de Deus, bem como a punição se Adão desobedecer. Portanto, é um pacto condicional. Ele deve ser obedecido e, se não for, ele gera uma obrigação e uma imposição ao homem que celebrou o pacto com Deus. Na aliança edênica, Deus promete a Adão vida e bênção, mas essa promessa está condicionada à obediência de Adão ao mandamento de Deus. Mandamento para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como já disse, registrado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e verso de número 17. A punição de Adão por desobediência seria a morte física
e, pior ainda, a morte espiritual, bem como uma maldição sobre a terra. Então, Adão teria que trabalhar mais ainda para obter colheitas e com um cansaço além do normal. Um dos resultados do pecado de Adão foi que ele teria que trabalhar todos os dias da sua vida até a sua morte. Está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 4, versos de 17 até o verso de número 19. Este pacto desempenha um papel importante no desenvolvimento do plano de redenção de Deus, pois mostra a incapacidade dos homens de manter uma relação adequada com Deus, mesmo quando estão no paraíso terrestre que Deus criou para eles. Ora, se Adão não conseguiu cumprir o pacto, estando ele lá no Jardim do Éden, um lugar especial, onde ele tinha acesso a tudo, onde tinha todas as coisas em suas mãos, imagina o que dizer dos homens na atualidade. Certamente, nós também não cumpriríamos este pacto, porque nós somos impossibilitados hoje de cumprir esse pacto com fidelidade. O pecado de Adão rompeu esta aliança condicional com Deus e deixou a humanidade em estado de queda. Mas Deus logo faria um segundo pacto, e observe a diferença, o segundo pacto não é incondicional de redenção com Adão e Eva, conforme Gênesis capítulo 3, versos de 14 até o verso de número 24. É claro, irmãos, que no estudo de hoje nós não vamos analisar, nem vamos estudar o pacto incondicional ainda, porque o faremos em um outro momento. Hoje nós vamos estudar, e estamos estudando, o pacto condicional, aquele que estava condicionado à obediência do homem. E vamos ver como o homem não cumpriu esse pacto de obediência que Deus impôs a ele lá na celebração do Jardim do Éden. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, nos itens 1 e no item 2, diz assim, item 1. Tão grande é a diferença entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. No item 2, diz assim, o primeiro pacto, feito com o homem, era um pacto de obras, obediência, conforme já vimos. Neste pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Portanto, irmãos, nós sabemos que Adão não cumpriu o pacto e cometeu o pecado e com ele a queda do estado original que Deus preservou e reservou para o homem, que também não vai ser objeto de estudo nessa ocasião, porque trata-se de um outro artigo da nossa Confissão de Fé. Bem, vamos analisar o texto básico.
que foi escrito, como já disse, pelo apóstolo Paulo. Vamos ver os destaques que o texto básico traz para nós. Queremos analisar o texto básico, mas vamos lembrar primeiro Gênesis, capítulo 2, versos de 15 até o verso 17, que nos diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Esta era a essência do pacto. E nós sabemos o que ocorreu. Entretanto, vamos analisar o texto básico que foi lido, que você deve estar aí na sua Bíblia aberto nele, para que a gente possa analisar. Tribulação e angústia, verso 9. Tribulação e angústia virão. Está bem expresso nestes exatos termos pelo apóstolo Paulo. Isso se traduz em sofrimento. É a recompensa pelo pecado. Inquietação, ansiedade, aflição, que culminam com a morte e o levam a ela. Esse é o nosso destino, e Paulo fala aqui claramente a esse respeito. Ele diz que esses ou essas aflições virão sobre a alma. Sim, o sofrimento da alma é maior do que o sofrimento do corpo, principalmente os sofrimentos morais decorrentes da prática do mal. Além disso, a alma não morre, mas sente a angústia que precede a morte do corpo. Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo diz assim: de qualquer homem que faz o mal, não há homem que não faça o mal. Por isso é que todos são atingidos pela própria morte. Portanto, irmãos, essa é uma trágica consequência do pecado e da quebra do pacto. Hoje também nós temos consequências quando nós quebramos o pacto e não obedecemos a Deus. E, às vezes, nós temos até consequências físicas imediatas, além das eternas. Mas prossegue Paulo, falando a respeito da tribulação e da angústia, e ele diz que essa angústia, essa tribulação se aplica primeiro ao judeu. Ele diz primeiro do judeu. Quem tem mais privilégios, tem mais responsabilidades. O povo judeu, irmãos, foi o povo escolhido, formado, protegido e preparado por Deus para receber o Messias. A esse povo foi primeiro pregado o evangelho, até mesmo pelo apóstolo Paulo, mesmo sendo o apóstolo Paulo conhecido como o apóstolo dos gentios. E esse povo, mais que qualquer outro, rejeitou. O povo judeu tanto rejeitou Cristo quando aqui esteve, como rejeitou também o evangelho de Cristo. Mas Paulo prossegue e diz que é primeiro do judeu, mas é também do grego. Para Deus, não há exceção, é o que diz Paulo. Todos são responsáveis, todos são indesculpáveis diante de Deus, como expressa Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 20. Embora uns sejam mais dos que outros, conforme Lucas, capítulo 12, verso 47 e 48. No verso 10, ele fala a respeito de glória e honra.
verso 10. Glória, honra e paz. A recompensa do que crer e é santificado, cuja culpa pelo pecado já caiu sobre Cristo e nele foi castigada. Glória de vencer a morte pela ressurreição e de ser levado para o céu com Cristo, conforme Paulo expressa na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Honra de ser tornado filho de Deus, irmão e co-herdeiro de Cristo, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, versos 15 e 17. Privilégio de assentar-se com Cristo sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme diz Lucas, capítulo 22, verso 30. E também de julgar os anjos, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 3. Paz com Deus, conforme Paulo expressa em Romanos, capítulo 5, verso 1. E paz uns com os outros, conforme João, na primeira carta, no capítulo 1 e no verso 7. Tudo dado por Cristo, conforme João, no capítulo 14, verso 27. E aí prossegue Paulo. Do judeu primeiro e também do grego. Primeiro do judeu e depois do grego. Amado, se a responsabilidade do judeu antecede a do gentil, também a sua recompensa vem primeiro. Grego aqui, na expressão de Paulo e nesse texto, grego aqui é em virtude, e como vemos também em muitos outros textos, na verdade, ele se refere ao gentil. Aqui, em todos os outros textos, quando você vê a palavra grego, geralmente está se referindo ao gentil, conforme no verso 11. O princípio de equidade da justiça de Deus. Tanto faz ser judeu como ser gentil. E aqui é neste sentido que a palavra é trazida para nós, quando ele fala de honra e glória no verso de número 10. Também fala ele a respeito do pecado sem lei. Há pecado sem lei? Bem, há pecado sem lei, sim. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Pecado sem lei, verso 12. Pecaram sem lei e por isso perecerão. Trata-se aqui da lei escrita, a revelação sobrenatural de Deus. Não ter conhecimento dela não exime ninguém de responsabilidade e culpa pela qual cabe uma pena. Vamos analisar, irmãos, um pouquinho mais detalhadamente essa questão. Com lei pecaram, mediante lei serão julgados, diz ele. A maior rigor para estes, sejam judeus, sejam os cristãos ou quaisquer outros que conheceram a palavra de Deus. Também o evangelista Lucas, no capítulo 12, versos 47 e 48, nos fala a esse respeito e também se refere a maior rigor àqueles que têm mais conhecimento, que tiveram mais oportunidades, por assim dizer. No verso 13, ele fala a respeito do conhecimento da lei. Verso 13. Conhecer só a lei não satisfaz, mas sim praticá-la. Mateus capítulo 7, versos de 21 até o verso de número 27. Não significa esse texto que algum homem por si mesmo cumpre a lei de modo perfeito e satisfatório. Jesus mostrou o contrário, em Mateus, no capítulo 5, versos de 21 a 38. Somente em Cristo, identificados com ele, é que cumprimos a lei. Ele a cumpriu por nós e, unidos a ele, aprendemos a amar a lei de Deus
e crescemos na obediência a ela. Ele nos capacita para isto, quando nós o conhecemos. Mas ele salienta nos versos 14 e 15 a respeito da consciência. Apesar do homem gentil, em boa parte, não conhecer a lei, mas ele é igualmente responsável, como já vimos, porque ele tem a consciência que o acusa, inclusive, a respeito do certo e do errado. E é isso que Paulo diz aqui, claramente. A consciência moral diz a todo homem o que é certo e o que é errado. Os que ouvem a sua consciência cumprem a lei, embora imperfeitamente. Os que não a ouvem não a cumprem de modo algum. Por isso ele diz, acusando-se mutuamente. Consciência e inteligência do homem se acusam. É a luta interior do homem que tenta sufocar a consciência, que é como um reflexo da própria voz de Deus no íntimo do homem. E no verso 16, ele conclui falando do julgamento. Deus, por meio de Cristo Jesus, julga os segredos. Olha que coisa, né, irmãos? Sabe aquilo que você sabe de você mesmo, que está escondidinho lá naquela gavetinha do seu interior, do seu íntimo, aquilo que só você conhece. Deus conhece, Deus sabe. Você não tem como esconder de Deus. Você pode esconder da sua família, você pode esconder da igreja, você pode esconder de todas as pessoas, mas não há nada que você possa esconder de Deus. E Paulo diz aqui que Jesus vai julgar o nosso íntimo e conhece todos os nossos segredos. Aquilo que está naquela gavetinha lá fechada, que ninguém sabe, Deus sabe. Jesus Cristo voltará como juiz para julgar, inclusive aquilo do mais íntimo de cada um de nós. Atos capítulo 10, verso 42. Não mais como cordeiro ele vem para tornar a morrer, mas ele vem como reto juiz, ele vem para julgar. E até os pecados ocultos, escondidos, que só você sabe, serão declarados e serão julgados. Não há como esconder de Deus. E, finalmente, ele conclui com a expressão, o meu evangelho. É o evangelho de Cristo. Paulo pregava esse legítimo evangelho e de tal modo identificado com Cristo que então escreveu o meu evangelho. Ele incorporou o evangelho de Cristo na sua própria vida, como nós também devemos fazer. E nós podemos ler sobre isso em Gálatas, no capítulo 1, nos versos 11 e no verso de número 12. Finalmente, irmãos, o breve catecismo, a pergunta de número 12 é a seguinte, está aparecendo aí na sua tela. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Aí vem a resposta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. E aí, em seguida, quero citar algumas poucas passagens bíblicas que aparecem aí, não é? Nós temos aí Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Romanos 10, Lucas 10, e muitos outros aspectos e outros versículos
que irão mostrar e reforçar o aspecto da pergunta 12, que trata do pacto celebrado com Adão. Claro que Deus celebrou outros pactos também, como com Noé e Abraão. Então, você, se quiser desenvolver esse tema, você vai ver, além do breve catecismo, essas citações que eu estou dando aí, você vai ver também o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. E você não precisa comprar nenhum livro para isso. Basta você baixar da internet, né, no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, e você vai ter uma oportunidade de ampliar muito o seu conhecimento, analisando a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior, além desse texto aqui que nós estamos estudando. Portanto, irmãos, o resumo do nosso estudo está aqui nessa pergunta de número 12. Vamos ver. A gente viu o destaque do texto básico, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas nós vamos ver também alguns destaques doutrinários que estão espalhados em toda a palavra de Deus e que reforçam o pacto de vida ou o pacto das obras, como nós estamos estudando e já nos referimos. Muito bem. Então, a palavra pacto tem diversos sinônimos que ensejam o seu sentido. Pacto é uma convenção, é um ajuste, é um contrato, é um acordo, é um tratado, é um concerto. Pacto implica, evidentemente, em obrigações, responsabilidades e direitos das duas partes envolvidas. Vou repetir. Um pacto implica em obrigações de todas as partes e também de responsabilidades, direitos e obrigações. A Bíblia fala de dois concertos ou dois pactos estabelecidos com o homem. Um com Adão, pai e representante de toda a humanidade. Pacto de vida com base na perfeita obediência de Adão. E um outro pacto de vida também com base unicamente na graça de Deus. Olha a diferença. O primeiro pacto de vida foi celebrado com Adão, que este deveria responder com a obediência. O segundo pacto de vida também é feito com base agora unicamente na graça de Deus, e agora é um pacto incondicional, não depende do homem. E aqui desperta uma outra doutrina, não é? Que é a da predestinação, que nós também não vamos entrar nela hoje, apenas dizendo aqui que nós não temos mais obrigação. A obrigação foi cumprida em Cristo. Unicamente em Cristo. Nós somos alcançados por este pacto que foi celebrado agora com base unicamente na graça de Deus. É sem merecimento meu. Eu não mereço nada. E mesmo eu não merecendo nada, o Senhor olha para mim e me tira da perdição. Que coisa, né, irmãos? Algo extraordinário. Porque agora não depende mais da nossa ação. Depende da ação de Deus na vida do homem. O primeiro pacto é que estamos estudando hoje. Nós não vamos estudar o segundo pacto. Só vamos estudar o segundo pacto quando chegar no momento de estudar o segundo pacto dentro da cronologia do breve catecismo. Você, com seu breve catecismo, já vai saber nos estudos seguintes, porque nós estamos fazendo em ordem cronológica. Começamos com a primeira pergunta e estamos agora na pergunta da atualidade, não é? Que você seguir na sequência vai ver aí quais são os próximos assuntos estudados. Então, primeiro, o pacto
que estamos estudando é o Pacto do Éden. Tratando-se de um pacto entre Criador e criatura, é evidente que foi de iniciativa de Deus, como uma oferta ao homem. Deus deu tudo a Adão. Você vê isso no relato lá de Gênesis. Fê-lo à sua imagem e semelhança, deu-lhe o domínio de todas as outras criaturas, colocou em um lugar magnífico, o jardim do Éden. Aí poderia o homem continuar vivendo sempre, bastava observar-se ou conservar-se no estado de santidade em que fora criado, obedecendo ao seu Criador. Mas, irmãos, Deus deu a liberdade ao homem desde a criação. Ser criado à imagem e semelhança de Deus implicava em ser dotado de liberdade. E foi isso que ocorreu com Adão. Deus não fez o homem um autômato, nem um ser obrigado a obedecer. Ele tinha a liberdade para escolher. Para que pudesse exercer sua liberdade, era necessário haver a possibilidade de o homem obedecer ou não, por sua própria decisão. É por isso que Deus deu tudo e disse: preserve só isto, não coma do fruto desta árvore. Deus queria ver se o homem era capaz de decidir. Por isso Deus colocou no meio do jardim a árvore cujo fruto ele não permitia que o homem comesse. Esse fruto, irmãos, claro, não tinha poder mágico para dar ao homem conhecimento algum. Era tão somente a oportunidade de obedecer ou de desobedecer a Deus. Foi então que Deus apresentou a Adão a alternativa em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 16. Quais eram as alternativas? Primeira, obedecer. Obedecer seria continuar no estado de santidade e perfeição e viver para sempre. Desobedecer seria perder todos estes privilégios. Portanto, Adão tinha liberdade para obedecer ou não, obedecer ou desobedecer. Podia Adão obedecer? É a pergunta seguinte. Podia Adão obedecer? Sim. Pois vamos considerar, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Sendo perfeitamente justo, Deus jamais exigiria da criatura alguma coisa que ela não pudesse fazer. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, está dito que tudo que Deus fez era bom e perfeito. Em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 29, se diz: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Adão estava no estado espiritual em que ele podia não pecar. Certamente que sim. Então Adão poderia não ter cometido pecado, ele tinha a liberdade de escolha, ele tinha a consciência, ele tinha a convivência com Deus, ele tinha experiência suficiente para não pecar. Mas pecou. Há um adágio nosso que diz: a curiosidade matou o gato. Pois é, Adão foi curioso, não é? Queria ver o que era que ia acontecer se ele comesse aquele fruto. Essa foi a derrocada do homem. Segundo aspecto, a provisão humana.
falamos, irmãos, a respeito da justiça de Deus. Deus criou o homem com justiça, deu a ele liberdade, deu a ele consciência e deu a ele capacidade para fazer a escolha consciente. Segundo, a provisão humana. Além disso, antes de dizer ao homem da árvore de conhecimento do bem e do mal, não comerás. Antes disso, Deus lhe dissera, de toda árvore do jardim comerás livremente. Havia ali toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento. Adão não tinha nenhuma necessidade de comer daquela que lhe era proibida. Havia, portanto, toda a possibilidade de Adão obedecer. Primeiro, Deus mostrou a Adão tudo que ele podia usufruir, para depois dizer apenas isto: não faça uso, não coma. Houve, irmãos, um aviso solene. Quando Deus lhe disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não estava Deus ameaçando o homem, pois não havia motivo para tal, porque eram boas as relações entre Deus e o homem, nem o estava impedindo de comer. Dava-lhe o aviso necessário sobre a terrível consequência de uma transgressão. Era um aviso leal. Deus estava dizendo a ele, enfaticamente, que ele não comesse daquela árvore e que, se comesse, iria morrer. Portanto, as consequências foram anunciadas. Como você colocar um potinho de veneno aqui e dizer, olha, não coma, mas se comer vai morrer porque é veneno. Estou fazendo uma comparação bem assim, radical, não é? Mas Deus disse, essa árvore não coma dela, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Amados, é claro que Adão tinha a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Somente após a queda, Adão se tornou capaz de discernir o bem e o mal? Não. Pelas seguintes razões. Primeiro, Adão tinha capacidade intelectual. Se Adão já não possuísse tal discernimento, não teria consciência do mal que estava praticando ao desobedecer e não poderia ser responsabilizado por Deus, como foi, na verdade, conforme Gênesis capítulo 3 e verso 17. Então, Adão tinha capacidade intelectual para compreender e entender o que era bom e o que não era. Segundo, ele tinha também a capacidade moral. Tendo Deus criado o homem, a sua imagem e semelhança, criou já com essa capacidade. Isto é, o que caracteriza um ser moral. O conhecimento do mal em Adão era só teórico, como de Deus também. Com a queda, passou a ser conhecimento prático. Esse conhecimento anterior é a lei de Deus, gravada nos seus corações, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 2 e no verso 15. Adão viu tudo. Adão tinha o conhecimento de quem era Deus. É a revelação de Deus na natureza e na consciência, ou revelação natural de Deus, como instrui Paulo em Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 até o verso 20. Isto é o que tornava Adão responsável e faz todos os homens responsáveis diante de Deus. Portanto, Adão podia continuar guardando e lavrando a terra, dominando os outros seres e preservando a natureza criada por Deus, cuidando de sua família
em plena santidade. Nisto consistiria sua obediência no aspecto positivo. O não comer seria a obediência no seu aspecto negativo. Contudo, sabemos que Adão e Eva pecaram, transgrediram a ordem de Deus. Em consequência, perderam o estado de santidade, morreram espiritualmente e se tornaram fisicamente mortais. Que insensatez! Não é verdade, irmãos? Não há insensatez maior do que esta. Você ser um ser imortal e, por um simples ato de obediência, se tornar um ser mortal. Mas esta é a nova situação do homem. Criou-se uma situação irremediável? De modo algum. Devido ao amor e à misericórdia de Deus. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, que registra a queda dos nossos primeiros pais, inicia-se a história da redenção com a sentença de Deus dada à serpente, onde ali há a promessa daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e, portanto, aqui já no Éden, Deus está prometendo a vinda de Jesus Cristo. Essa história, o plano de Deus para a redenção do homem, prossegue até o ponto de fazer o homem renascer para a santidade e tornar-se imitador de Deus, como instrui Paulo em Efésios, no capítulo 5 e no verso de número 1. Os textos que vimos neste estudo, irmãos, mostram Deus não criou o homem condenado a pecar ou a morrer. Deu-lhe possibilidade de viver permanentemente em santidade, mas deu-lhe liberdade para escolher. Adão e Eva fizeram uma escolha imprudente, fatal para nós, mas foi uma escolha usando a liberdade que tinham. Nós hoje não temos a mesma possibilidade dada inicialmente a Adão e Eva, mas podemos também escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, porque nós conhecemos a sua palavra. E se não conhecêssemos, também tínhamos essa mesma obrigação, porque a natureza revela Deus. O que é que você escolheu e tem feito? É importante refletir a esse respeito. O que é que eu tenho escolhido e o que é que eu tenho feito diante do conhecimento de Deus que Ele permitiu chegar até mim? Muito bem. Então, queridos, esta é a primeira fase do estudo de hoje e nós vamos parar aqui esse estudo em função de que terminamos este assunto para adentrar em um outro aspecto. E você tem aí na tela, irmãos, algumas perguntas que você pode responder. Aliás, irmãos, não está aí não. Ela está só comigo aqui. Eu vou apenas ler essas 4 perguntas para que você possa aprofundar o seu estudo. Que papel exercia a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Segundo, que seria do homem se Deus não lhe desse liberdade de escolha? Terceiro, o castigo do homem pelo pecado é injusto? Explique isso com suas palavras. 4, as pessoas que jamais tiveram conhecimento da palavra de Deus serão absolvidas ou condenadas? E por quê? Você se sente responsável pelas escolhas que faz? Sim ou não? E por quê? Queridos, que você possa discutir com a sua família, já que nós não estamos num culto presencial,
que você possa discutir com sua família esse estudo de hoje e que você possa estudar essas perguntas em conjunto para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. Rogamos a Deus que esteja nos abençoando e a palavra está com o nosso irmão Beguinha para o término do culto. Lembrando aos irmãos que domingo nós teremos escola dominical de forma virtual ainda e o culto à noite também de forma virtual, neste mesmo canal. Amém. Vamos orar terminando este culto. Vamos pedir ao presbítero William para fazer a oração final. Graça e paz, irmãos. Amém. Motivo de alegria estar aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor, né? Amém. E mesmo que tenhamos estudado sobre esse assunto em outras oportunidades, mas sempre há algo a mais para ser esclarecido, né? O Senhor sempre há de revelar mais da sua palavra. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças por essa rica e maravilhosa oportunidade de aprender mais da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e que a cada instante, Senhor, conhecendo mais da tua palavra, que a cada instante das nossas vidas nós não venhamos a pecar contra ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor, como um verdadeiro Pai, o Senhor há de repreender os teus filhos, porém que nós devemos temer de errar perante ti, Senhor é santo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Toma conta de cada um dos teus servos, de toda a igreja, de todas as congregações, que cada vez mais tenhamos a sede de aprendermos mais de ti, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Saul, Amém. pela vida do nosso diácono Lindeberg, que o Senhor possa tomar conta de cada um dos nós. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe todos vocês e uma boa noite. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também
cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo ler, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter.